Graça e paz à amada Igreja Presbiteriana de Ipameri, graça e paz a você que está nos escutando. Quero compartilhar com você nesse momento o Salmo de número 3, que se trata de um chamado ao Senhor na aflição. O Salmo diz o seguinte: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o seu povo a sua bênção. Nesse salmo individual de lamento, o salmista é alguém que está em grande perigo físico. Davi escreveu esse salmo quando fugia de Absalão, seu filho, e testemunhou como ele ganhou confiança na dificuldade por meio da sua fé em Deus. Se você quiser saber mais sobre essa passagem, você pode depois na sua leitura ler o texto de 2 Samuel capítulo 15, que você vai ver todos os detalhes dessa perseguição de Absalão contra o seu pai Davi. Esse Salmo 3 é um chamado ao Senhor na aflição, onde o salmista primeiramente descreve a sua situação diante de Deus, versículo 1 e versículo 2. Depois ele expressa a sua confiança no Senhor para protegê-lo e sustentá-lo, versículo 3 até o versículo 6. E por fim ele pede ao Senhor que o livre, versículo 7 e versículo 8. Na primeira parte desse texto, certamente, onde Davi conta e descreve a sua necessidade diante do Senhor, certamente muitos de nós podemos nos identificar com a declaração feita por esse homem de Deus. Você pode não estar enfrentando uma iminente batalha militar, mas você está enfrentando uma batalha diária. Quando pela manhã nós olhamos os noticiários e nós vemos os números de infectados e de mortos a cada dia pelo coronavírus, nós ficamos alarmados. Quando nós nos aproximamos do final do mês, nós sabemos que temos os boletos para pagar, você pode estar pensando: meu filho está perdendo aula, a minha empresa está a ponto de quebrar, eu não sei se eu mantenho os meus funcionários ou se eu demito os meus funcionários. Isso tudo são batalhas que nós estamos enfrentando dia a dia. E a verdade é que a iminência do perigo pode trazer crises e angústias terríveis ao nosso coração, se não forem bem administrados. Os versículos 1 e o versículo 1 e o versículo 2 expressam a crise de Davi por causa dos seus inimigos, por causa daqueles inimigos que estavam se levantando contra ele. Certa vez, Spurgeon disse que a mais amarga de todas as aflições é considerar que não há ajuda para nós em Deus. E é exatamente a descrição que aqueles que acompanhavam Davi de fora faziam da sua vida. Se você vê comigo o versículo de número 2, ele diz: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. No entanto, aquele momento de provação não fez perder a fé. O versículo 3 é a expressão silenciosa da confiança em Deus. Ele diz: tu, Senhor, és o meu escudo. E essa declaração mostra o que acontece no coração do homem e no coração da mulher, que tiram a atenção dos problemas e voltam o seu coração para Deus. Assim que Davi Davi voltou os seus pensamentos a Deus, ele foi lembrado de quão forte Deus é. E seus inimigos, mesmo os exércitos formidáveis que se agregavam ao exército de Absalão, pareciam ser administráveis. Ele lembra que Deus é o escudo que está ao seu redor. Ele lembra que Deus é aquele que o faz levantar a cabeça
mesmo quando está abatido. Ele lembra que Deus é aquele que responde à sua oração quando ele clama por socorro. Quando alguém olha muito tempo para os seus inimigos, a força exercida contra ele parece aumentar de tamanho, até parecer esmagadora. Mas quando eles voltam os seus pensamentos para Deus, Deus é visto em sua verdadeira e grande estatura, e os inimigos se encolhem a ponto de ser administráveis. Não precisamos temer o mal que se aproxima quando Deus ouve as nossas orações. Na segunda parte desse texto é onde Davi coloca a sua confiança no Senhor. É onde Davi mostra e conta como ele conseguiu deitar e dormir tranquilo em meio ao repentino perigo que se aproximava. No versículo 5 ele diz: deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. É a convicção de que o Senhor guarda e cuida dos seus, que sustenta a vida do crente. Certa feita o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E ele termina dizendo que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Assim como o salmista, aquele que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aquele que tem Ele como único Senhor da sua vida, ele pode dormir tranquilo, confiando em Deus, na certeza de que ao despertar no dia seguinte, ele estará firme nas mãos do Senhor, sem medo de enfrentar os temores que traz um novo dia. A experiência de Davi nos mostra que quando o servo de Deus olha para o Senhor e põe nele a sua confiança, ele pode se lançar em defesa aos pés e aos cuidados do Senhor, apesar de toda a multidão de acontecimentos dos seus inimigos que estão ao seu redor. As probabilidades, os números contra ele não importam, porque o Senhor é o seu escudo e o Senhor é o que sustenta. A terceira parte desse texto que eu queria conversar com você hoje é a oração pela libertação. É nessa última parte é onde soa o grito de guerra. Levanta-te, Senhor. É o testemunho de um homem, confiante de que Deus ouviu as suas orações e que lhe fornecerá a libertação necessária. O que de fato aconteceu. Deus fez com que Absalão ouvisse maus conselhos e parasse de perseguir seu pai quando ele estava mais vulnerável. E então, quando a batalha finalmente começou, Davi conseguiu reunir forças e se preparar. E as tropas de Davi alcançaram grande vitória. E então Davi testemunha quem foi o verdadeiro responsável pela sua vitória. No versículo 8: do Senhor é a salvação. Um testemunho, meus queridos, que serve de estímulo para o meu e para o seu coração, diante das batalhas enfrentadas. A salvação pertence ao Senhor. A salvação é dele do começo ao fim. Ele escolhe o seu povo. Ele chama o seu povo pela graça. Ele vivifica o seu povo pelo Espírito. E ele guarda o seu povo pelo seu poder. Se não fosse o Senhor, ninguém seria salvo. Nem eu e nem você. A Ele pertence a salvação. E a pergunta que fica ao meu coração, ao seu coração, é a seguinte: se do Senhor é a salvação, por que nós deveríamos temer diante dos perigos menores dessa vida? Por mais imponentes e assustadores que eles pareçam ser, eles são infinitamente menores do que o nosso Deus. Pelos méritos de Cristo Jesus, o verdadeiro cristão triunfará na fé, porque sobre o seu povo é a sua bênção. Se você é cristão e você tem vivido diante de uma crise por causa das lutas e das dificuldades que você tem diariamente, eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus fortaleça a sua fé. Eu quero orar para que o Espírito Santo imprima no seu coração a certeza de que Ele é o seu escudo. Eu quero orar para que você possa colocar sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que Ele te sustenta. Se você ainda não tem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, que
Se você está angustiado e desesperado, sem saber aonde colocar a sua esperança, eu também quero orar por você, para que você possa experimentar a maravilhosa bênção de ter o Senhor como seu refúgio e fortaleza, como um socorro bem presente nas tribulações. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos a vida de cada um diante do Senhor, daqueles que estão nos ouvindo, daqueles que estão na sua casa, que estão agora nos escutando, ó Deus, pela internet. Deus, o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe aqueles que estão em temor. O Senhor sabe, ó Deus, aqueles que têm tido a sua fé esfriada, Deus, por causa das lutas, por causa da dificuldade. E a minha oração é que o Senhor fortaleça os teus servos, para que o Senhor, ó Deus, se levante, ó Deus, como o guarda de Israel, como aquele que verdadeiramente guarda o seu povo, e que o Senhor possa fortalecer, vivificar a fé do teu povo. Eu também oro, Senhor, por aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ter o Senhor como único Senhor e Salvador, que vivem, Senhor, com um imenso vazio no coração, que não têm, Senhor, esperança, que não sabem para onde vão, que não sabem, Senhor, o que vão fazer da vida. E eu quero colocar essas pessoas nas suas mãos, que o teu Espírito Santo, ó Deus, vá de encontro a cada um, e que o Senhor, ó Deus, mostre, ó Deus, como é bom ter o Senhor como um escudo, como é bom ter o Senhor como o verdadeiro Senhor, como é bom ter aonde colocar as nossas esperanças. O Senhor, ó Deus, trouxe esperança ao homem quando ele estava perdido, enviando o seu Filho Jesus Cristo para que morresse por nós na cruz, para que morresse a nossa morte, a nossa condenação, para que nós pudéssemos ter vida nele. E que em nome de Jesus o Senhor possa ser o Deus e o Salvador dessas pessoas. Abençoe o nosso Brasil. Abençoe, ó Deus, as nossas autoridades. Abençoe, ó Deus, a nossa cidade. Que o Senhor, ó Deus, possa, Senhor, trazer saúde ao teu povo, trazer prosperidade ao teu povo, ó Deus, e que possa, Deus, dar discernimento a cada um. Abençoe, ó Deus, todo o nosso povo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida.